Oi, pessoal, vamos lá agora corrigir a prova de escrivão, né? Matéria ali, direito administrativo, a partir da questão 11. Vamos lá. A respeito da invalidação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Invalidação, a gente está falando de anulação dos atos, tá, pessoal? Alternativa A. A invalidação do ato administrativo opera efeitos ex nunc. Qual é a regra? Ex tunc, ele retroage. Se é inválido, se é anulado, é porque está ilegal, tá? B. O direito de administração de anular os atos administrativos praticados com ofensa à lei decai em 10 anos. Não, são 5 anos. Isso está lá na Lei 9784 de 99, que é uma lei que trata do processo administrativo. Isso a doutrina já vem trazendo com frequência, tá? C. O ato administrativo acometido por vício de legalidade poderá ser invalidado pelo Poder Judiciário ou pela própria administração. Corretíssimo. Quando você fala de anulação, de invalidação do ato por ilegalidade, tanto a própria administração, no poder de autotutela pode anular, como o Poder Judiciário pode anular o ato. O que o Poder Judiciário não pode fazer é revogar ato da administração. Alternativa D, vamos ver porque está errada. A invalidação é um instrumento jurídico que permite a retirada de um ato administrativo do mundo jurídico por razões de conveniência e oportunidade. Aqui é o quê? Revogação. Invalidação tem a ver com anulação, que é por motivos de ilegalidade, né? Vícios na legalidade. E a convalidação é um processo que se vale à administração pública para o aproveitamento de atos administrativos com vícios superáveis, como é típico dos atos nulos e anuláveis. Gente, são vícios sanáveis, que são somente típicos dos atos anuláveis, tá? Atos nulos não são convalidados, não são sanáveis. Vamos lá para a próxima. D. Sobre a rescisão do contrato administrativo, analise as afirmativas abaixo. É admissível, vamos ver quais estão corretas. É admissível, é admissível a rescisão contratual, é inadmissível a rescisão contratual amigável por acordo entre as partes. Não, ela é admissível, está lá no artigo 79, inciso 3 da 8666, permitida. 2. A rescisão do contrato administrativo poderá ser judicial nos termos da legislação. Poderá, ok, artigo 79, inciso 3, exatamente o que diz o artigo 79, inciso 3. 3. No caso de rescisão administrativa, deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente. Artigo 79, parágrafo 1º da Lei 8666. Está corretíssimo, até porque, né, gente, sempre tem que ser motivado o ato. 4. Em caso de cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos, a rescisão poderá ser determinada por ato unilateral escrito da administração. Corretíssimo, está lá no artigo 78. A nossa alternativa correta é a letra D. Estão corretas as afirmativas 2, 3 e 4. Seguindo, questão 13. Trata-se de princípio básico da administração pública proclamando a igualdade de tratamento que deve ser dispensada aos administrados que se encontrem em situação de jurídica idêntica. O que é isso, gente? A gente pensa em igualdade, a gente pensa em princípio da igualdade. Mas não é só ele, né? O princípio da impessoalidade, ele também preza pela igualdade de tratamento, para que você não tenha nenhum detrimento de relações, né? Então, moralidade não seria, que tem a ver com aquela ideia da boa-fé, né? A publicidade é a publicação dos atos, não tem nada a ver com o enunciado. A eficácia, que são aqueles atos, né, da boa administração, também atos eficientes. E a legitimidade tem a ver com os atos legítimos, né, não tem a ver com o princípio. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos lá, 14. A respeito da classificação dos agentes públicos, aqueles que se caracterizam por exercerem funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição, sendo normalmente transitório o exercício de tais funções. Quem são esses, gente? São aqueles cargos de chefia, né? Aqueles cargos do alto escalão. Quem são eles no nosso rol? Os agentes políticos. Né? A gente sempre tem que lembrar que são aqueles que formam lá o topo da estrutura estatal, os órgãos de direção, do alto escalão. Né? Aí aqui a gente inclui os secretários, a gente inclui governadores, presidentes, a gente inclui os magistrados, a gente inclui os membros das assembleias, das câmaras, né? Os deputados, senadores e por aí vai. Vamos seguindo. Questão 15. Sobre o chamado poder regulamentar da administração pública, assinale a alternativa incorreta. A base do poder regulamentar é a criação de mecanismos de complementação das leis necessários à sua efetiva aplicabilidade. Corretíssimo, inclusive isso é o que fala a Constituição lá no artigo 84, né? São decretos, são regulamentos que são expedidos para fiel execução das leis.
Então, isso não é, tá? Ele pediu a alternativa incorreta, né, gente? Vamos ver. B. O exercício do poder regulamentar confere à administração pública a prerrogativa de modificar o conteúdo da lei sem que incorra abuso de poder. Não. Gente, poder regulamentar, você só pode complementar, né? Você só pode tratar da fiel execução da lei, jamais inovar, jamais modificar. Alternativa incorreta, no caso, é a alternativa letra B. Mas vamos ver as outras. A Constituição Federal autoriza o Congresso Nacional a sustar os atos normativos que exorbitem os limites do poder regulamentar. Isso está correto, tá, gente? Está lá no artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. D. O poder regulamentar insere-se na função normativa geral, competindo à administração pública expedir normas de caráter geral com grau de abstração e impessoalidade. É correto. Né? Quando a gente fala de poder normativo geral, a gente fala também do poder regulamentar, né? Que é aquele poder mais amplo. A formalização do poder regulamentar normalmente se materializa por meio de decretos e regulamentos. Exatamente, é a regra geral, né? É aquele regulamento executivo. Vamos lá. 16. Sobre licitações, assinale a alternativa correta. As compras realizadas pela administração pública serão necessariamente precedidas de licitação sem qualquer ressalva. Não, né, gente? Isso está na Constituição, isso está no 8666. A gente sabe que existem hipóteses onde não se faz licitação. São as hipóteses de contratação direta, as dispensas, inexigibilidades, dispensada. Tá? B. A licitação será sempre sigilosa, sendo inacessíveis ao público todos os atos relativos ao seu procedimento. É o contrário, né? Ela será sempre pública. A gente segue aqui o princípio da publicidade, salvo algumas raras exceções. Denomina-se empreitada por preço unitário a contratação de execução de obra ou serviço por preço certo e total. Gente, isso aqui é empreitada por preço global. Está lá no artigo 6º, inciso 8º, a linha B da Lei 8666. D. Em igualdade de condições será assegurada a preferência aos bens e serviços produzidos no país como critério de desempate de licitação. Correto. Isso, inclusive, é uma mitigação ali do princípio da igualdade, né? Você tem critérios de desempate, está lá no artigo 3º, parágrafo 2º, inciso 2 da Lei 8666. E a alternativa E. A concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento. Isso é o quê? Isso é tomada de preço, gente. Concorrência são quaisquer interessados. Artigo 22, tá ok? Vamos seguindo. 17. Não constitui anexo obrigatório do edital de licitação. Aqui você tinha que ter lido a Lei 8666, tá, gente? Não ia ter escolha. Vamos lá. A. Projeto básico ou executivo com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. Isso é anexo obrigatório. Artigo 40, parágrafo 2º, inciso 1. B. Orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários. Também é anexo obrigatório. Artigo 40, parágrafo 2º, inciso 2. Minuta de contrato a ser firmado entre a administração e licitante vencedor. Também é anexo obrigatório. Artigo 40, parágrafo 2º, inciso 3. D. Especificações complementares e normas de execução pertinente à licitação. Também é anexo obrigatório. Artigo 40, parágrafo 2º, inciso 4. O que não é anexo obrigatório? Alternativa E. Instruções e normas para recursos administrativos. Isso está lá dentro do edital. Isso não faz parte do anexo. Vamos seguindo. 18. Os serviços públicos devem ser prestados com maior amplitude possível, beneficiando o maior número possível de indivíduos, além de serem prestados sem discriminação entre beneficiários que tenham a mesma condição técnica e jurídica para sua fruição. Refere-se ao princípio geral. Qual é o princípio geral que fala que deve ser prestado a todos numa universalidade? É o princípio da generalidade, ou também chamado de princípio da universalidade, né? O enunciado disse exatamente o princípio da generalidade ou universalidade. As outras alternativas acabam ficando excluídas, né, pessoal? Economicidade não tem nada a ver ali com universalidade. A eficiência também não, a continuidade dos serviços públicos também não, né? E a obrigatoriedade também não. Essa questão estava, ó, chuchu beleza. Vamos lá, questão 19. Chuchu beleza foi muito velho. A respeito das entidades integrantes da administração pública indireta, as pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei sem caráter econômico para desempenho de funções próprias e típicas do Estado, são denominadas autarquias. Gente, o que é isso?
é a longa manos do Estado, né? São aquelas entidades criadas por lei. Naquele nosso rol, são as que são criadas por lei. Elas não têm caráter econômico. Quem tem caráter econômico é empresa pública e sociedade de economia mista, né? Elas têm essa função de desempenhar, né, esse desempenho próprio da função típica do Estado. Vamos seguindo. Questão 20. A responsabilidade civil da administração pública em relação aos danos que causar a terceiros é do tipo, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, é do tipo objetiva. Então, a gente já excluiu a letra C, a letra D e a letra E. Vamos ver a letra A e a letra B. Objetiva, dependendo de culpa dos seus agentes? Não. Se ela é objetiva, ela não depende de culpa, não depende da perquisição de culpa dos agentes. Fechou? Até mais, pessoal.